Olá, meus irmãos, como vão vocês? Esperamos que tudo bem nessa reta final do ano de 2020, aquele que nasceu para ser o ano da visão perfeita, mas que se mostrou um ano muito complexo. Esse programa hoje especial, chamaremos assim, de final de ano, vai fazer uma proposta de olhar tanto o que aconteceu, mas também motivar-nos a fé para olhar para frente, com uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, embora estejamos sendo... Parece que o leme da embarcação está nas mãos de pessoas irresponsáveis, né, que estão brincando com a saúde, com a vida de muita gente. Então, é um tempo para reflexão. Mas eu gostaria de pedir a você, que sempre nos assiste, que não deixe de assistir, que de alguma forma você possa se inscrever no canal, se não o fez, que você possa curtir se você gostar, não curta se você não gostar, pelo amor de Deus, né? Compartilhar aos seus amigos, enviar para os seus amigos esse nosso canal, para que pessoas possam ser abençoadas, essa sempre é a nossa ideia. E se você puder, de alguma forma, assinalar lá a possibilidade de ser acionado quando um programa novo vai para o ar, você acione lá o sininho, né, que é assim chamado, acione o sininho, e todas as vezes que um programa novo for para o ar, você vai ser comunicado e vai poder compartilhar essa ideia. Antes de que a gente vá para a nossa conversa de final de ano, nosso papo, eu queria ouvir a saudação aí inicial do Silfarney. Como vai, Silfarney? Olá, César, Sérgio, Valmir, meus grandes amigos, que bom estarmos aqui, encerrando o ano, né? Que bom essa parceria, essa amizade, essa proposta. No meio desse... Se tem uma coisa que já pode citar aqui, no meio desse ano tão tenso, surgiu essa ideia do For Connections. Que bom estar aqui participando, que seja um tempo bom, meu amigo. Bacana. E você, Valmir? Como vai aí nessas terras gostosas da... A sua cidade é no estado de Connecticut, mas como é que é o nome da sua cidade mesmo? Olá, amigos. Olá a todos vocês. A cidade que eu moro no momento se chama Shelton, está no estado de Connecticut. É uma coisa que aconteceu boa para mim este ano. Eu mudei para o estado de Connecticut, e boa por várias razões. Uma delas que eu estou mais perto do Sérgio, que é um amigo já de muitos anos, e tem sido assim, muito bom estar com ele. Estou junto com ele na igreja, inclusive auxiliando lá, o que tem sido uma experiência muito gostosa também. A cidade é bem vizinha da dele, eu estou praticamente 6, 7 minutos no máximo de carro da casa do Sérgio, e isso nos possibilita, inclusive, estarmos juntos, até mesmo nessa virada de Natal e ano aqui, nós estamos muito bem, e eu estou tomando meu café aqui na minha caneca favorita, já querendo dizer que este ano que vem, eu espero que o Vascão não vá para a segunda divisão e o Botafogo se lasque, tá? Desculpa os botafoguenses aí, mas estamos olhando o nosso lado. Vamos melhorar esse ano. Veja como é o amor, né, cara? Tá vendo? Os irmãos estão vendo aí. Esse que é amor, realmente. Tudo bem. Nosso eu inimigo acho que comum... depois dessa... Valmir, nosso inimigo comum é o Flamengo, cara. Depois dessa, o Sérgio gostaria que essa distância de 7 quilômetros fosse maior. Mas 7 minutos, né? Mas tudo bem. Falando em Sérgio, e aí, Sérgio, como vai? Tudo bem, meu querido César. Tudo bem, Valmir, Silfarney, está tudo muito bem. Acho que se a gente for fazer a conta e passar a linha final... Tu ia falar passar régua. Eu ia falar passar régua. Mas o meu problema é o meu velho homem. Tem certas coisas que se eu falar, rapaz, eu lembro, e lembrar é um problema sério. Então, chegou a fazer... Chegou a água, viu, gente? Água que passarinho bebe aqui. Ó. Mas olha, eu estava dizendo que se for passar o risco aí, ou passar a régua, passar o que quiser no final da conta, nós vamos descobrir que, pela graça de Deus, nós estamos no lucro da graça. Não é? E eu falo isso, por favor, com todo respeito
e sensibilidade àqueles que durante o ano perderam entes queridos, perderam a vida. De forma alguma, nós estamos numa condição melhor do que ninguém nesse sentido, porque gente muito melhor do que eu, com muito mais fé do que eu, com muito mais generosidade, muito mais caráter do que eu, partiu para a eternidade. Então, o fato de eu ter chegado até aqui não tem nada a ver com nenhuma qualificação. Eu acho que Deus está me deixando aqui mais um tempo, que ainda tem muita coisa para melhorar, mas o fato é que eu sou grato a Deus, porque, como vocês três aqui sabem, nem todos os amigos sabem disso, mas eu e Denise contraímos o coronavírus esse ano, passamos por algum momento bastante delicados, né, em termos de sintomas, mas superamos. Isso me humilhou muito, sabe? Porque eu sei que não há nenhum mérito em nós, não tem nada a ver com a nossa condição física. Gente com compreensão física e muito mais ativa do que eu não suportou, não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Gente muito mais crente que eu foi encontrar-se com o Senhor, não tem nada a ver com nada em nós. Então, entendendo que foi a bondade de Deus que me permitiu chegar até aqui com vocês, eu só posso ser grato ao Senhor por isso. Muito bom estar com vocês aqui. Eu queria pegar esse gancho que o Sérgio fez agora. Eu sei que é uma conversa sobre o ano que passou, né? E também uma perspectiva sobre o futuro. De verdade, é um ano que a gente não pode ou não deveria festejar. Nós deveríamos agradecer a Deus, mas festejar não dá, porque só no Brasil nós estamos beirando 200 mil mortos, famílias enlutadas. Entre elas, eu me incluo não como familiar, mas perdi amigos caríssimos para o meu coração. Isso me faz assim dolorir a minha alma com uma agudez muito sentida. Entre eles, nós fizemos um programa aqui, não em memória, mas em homenagem ao Elias Aguiar, meu amigo de quase 40 anos de amizade, e um cara de 59 anos de idade, e foi levado. Então, assim, eu não consigo pensar nesse ano sem pensar na expressão de Paulo. Eu acho que talvez essa seja a grande questão. O Sérgio toca sempre nisso, sobre essa falta de senso de eternidade que a igreja contemporânea está enfrentando. E eu queria começar, e aí abrir para vocês, o texto que Paulo cita: se cremos em Cristo tão somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo conosco? Olhando para esse ano, Sérgio, Silfarne, Valmir, nós nos tornamos miseráveis num sentido, não estou falando nós individualmente, mas aquilo que nós vivemos e representamos como igreja, essa falta de um olhar para a eternidade roubou o que de nós, e a ponto de que essa praga que veio, esse coronavírus que estabeleceu a Covid-19, o que isso pôde nos ensinar, olhando para trás, olhando um pouquinho aqui para aquilo que passamos, que estamos vivendo nesse ano, que estamos a pouquíssimos dias do ano de 2021. O que vocês podem dizer em relação a isso? Bom, César, você falou da palavra miserável aí. Eu acho que a gente tem um grande desafio de sermos misericordiosos sem sermos miseráveis, de sermos simples, porém com profundidade. A palavra miserável, ela vem da mesma raiz que a palavra misericórdia, que no latim ela está para miséria no coração, de onde vem misericórdia, significa misericórdia, né? Seria a palavra da miséria no coração. Mas miséria no coração não no sentido de que a miséria esteja te afetando, mas que você tenha compaixão pela miséria do outro. E este ano de 2020, mais do que nunca, nos desafiou a exercermos e a crescermos na questão de sermos misericordiosos para com as pessoas. É realmente inaceitável, né? A gente, como você disse, olhar para este ano
E ainda que tenhamos muitas razões para festejar na nossa vida pessoal, eu particularmente eu tenho muitas coisas que eu posso festejar e sei que alguns também têm, e talvez certamente muitas outras pessoas tenham, mas ainda assim há uma dor, né? Há um dilema que não foi resolvido, há uma preocupação que ainda não foi extirpada totalmente com relação ao vírus, e nós sabemos que, sem querer ser um profeta do caos, sem querer olhar com um olhar muito negativo, mas nós sabemos que ainda que venha uma vacina efetiva e já está por aí, inclusive eu já tomei a vacina, eu acho que dos nós 4 aqui, eu sou o primeiro a já ter tomado a vacina, porque eu tenho esse privilégio de estar morando na América e tenho o privilégio de estar na categoria chamada saúde, né? Porque como trabalho na área da psicologia, eu sou considerado da área de saúde, da área essencial, e eu faço parte da lista de preferidos para tomar a vacina. Então, eu já tomei a vacina essa semana. Mas ainda que seja muito efetiva essa vacina, nós sabemos que coisas piores até podem acontecer para frente, por isso que a nossa fé está no Senhor. Mas falando nisso que você falou, estava falando aí, eu acho que a gente tem que realmente buscar esse senso, sabe, César? Conforme você foi muito sábio em falar, olha, não é ano de festejar, ainda que tenhamos muitas coisas para festejar, mas é ano de ser mais compassivo, de ter mais compaixão, de sofrer um pouco a dor, de sentir a miséria do outro no nosso coração. Como o Sérgio mesmo falou aqui, olha, foi um ano relativamente... Eu saí do Covid, mas sem qualquer significação de achar que sou melhor do que ninguém, porque é um ano que muitas pessoas estão sofrendo. E o Sérgio falou uma palavra que mexeu comigo aqui. O Sérgio falou que o Covid humilhou. Achei muito interessante ele falar isso. O Covid me humilhou um pouco mais. Eu acho que nós, César, estávamos precisando dessa humilhação, sabe? Porque isso que você falou de 200 mil mortes no Brasil, muitos de nós hoje estamos mais acesos e ligados para isso. Mas a verdade é que durante muitos anos, muitas pessoas têm morrido em outros países, como Afeganistão, refugiados, existem milhões e milhões e milhões de pessoas que já há mais de 10, 15 anos estão morando em tendas, estão morando em situações bem precárias e que os programas de TV não lembram mais, e que as nossas igrejas já se esqueceram, e que os órgãos humanitários já não fazem tanta coisa mais. Então, o ano de 2020 foi um ano de humilhação. E isso eu creio que é bom, por um lado, porque a palavra de Deus diz que a humilhação é uma das formas através das quais ele vai usar para que nós busquemos a ele. Lá, quando Deus fala com Salomão, ele é muito claro. Se esse povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa que Deus fala, se humilhar, né, e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei as suas orações dos céus e sararei a terra. É um ano de humilhação. Obrigado, Sérgio, por compartilhar isso do seu coração, esse sentimento de humilhação. E eu quero crer que essa humilhação seja para todos nós um momento de vitória nas mãos do Senhor. O canal continua aberto como disse, hoje será uma conversa sem muita temática efetiva. Mas eu queria que a gente pensasse isso em relação à igreja. Pode ser Sérgio, Silfarne, quem achar que pode começar, Valmir pode interromper. Esse é um programa de final de ano, mas muito livre nesse sentido. Vocês acham? Porque me preocupa um pouco, tendo essa conversa inicial, tanto do Sérgio falando da humilhação, o Valmir tocando no texto de segundo Crônicas, parece-me que, de alguma forma, quando começou a igreja e todo mundo, a sociedade, começou a trabalhar a ideia, vai ser tudo diferente depois, tudo vai ser diferente. Mas quando eu olho hoje as expectativas, as programações, os planejamentos, parece que o pessoal está querendo voltar a ser o que era. E aí, se não houver humilhação, se não houver transformação, eu acho que nós vamos começar a assistir a uma série de eventos de natureza catastrófica para nos chamar de volta. Eu não quero ser fatalista, nem usar essa praga da agora como uma das manifestações escatológicas,
mas para mim está muito claro, está muito que de alguma forma, Deus está nos chamando, talvez não produzindo, mas chamando-nos através disso. Vocês podem contribuir nessa conversa. Então, o corona foi realmente um impacto que afetou todos nós, né? Até são os termos novos que teve que aprender, como falávamos sobre SARS, né, sobre essa questão da síndrome da questão respiratória, o próprio nome Covid, então seria a Covid, né? Que é coronavírus, como é que é a doença em inglês? Disease, como é que fala em inglês? Disease, como é que é a doença, ou Sérgio? Disease. Então, seria coronavirus disease, né? Quer dizer, que é a coronavírus, que é a Covid, aliás, né? Que é coronavirus disease. Mas nesse tempo, Silvane, que não tem nem mais artigos para definir nada. Tudo confuso. Tem Talvez seja né? né? Isso aí. Um menino, uma menina, nem entra nisso agora. Então, a questão da Covid, ela veio, cara, foi um soco no fígado. Eu lembro, só para quando esse assunto começou a vir para o Brasil, né? E honestamente eu, como qualquer pessoa do senso comum, que não sou um infectologista, nem sou da área de saúde, mas na psicologia, não entendo essa questão infectológica. O Valmir conhece muito mais, sou enfermeiro. E aí eu falei, acho que não é tão grave assim, não. Isso vai ser uma coisinha de 2 semanas, depois passa. Lá na China está longe demais da gente. A gente esquece que está no mundo globalizado, né, que as distâncias se encurtaram. E quando chegou aqui no Brasil, eu, honestamente, no início, não levei muito a sério, não. Não vai ser tão grave assim, não. E depois fomos percebendo a gravidade dessa doença. É uma doença sistêmica, que o corpo humano sofre de várias formas, mas também é sistêmica em todos os sistemas que envolvem a humanidade, a sociedade, que afetou a saúde, a economia, afetou o turismo, afetou tudo. E foi muito forte, realmente. Então, quando eu penso nisso, César, no que você falou, usando a palavra humilhação que o Sérgio citou, durante muito tempo nós, como igreja, nos colocamos meio que numa redoma. Foi pregado para nós um evangelho um pouco equivocado, como se as coisas que acontecem ruim para as pessoas não acontecessem para nós, como se nós não estivéssemos envolvidos no mundo que sofre danos do pecado, né? Que jaz no maligno. Então, eu sempre digo isso para a igreja, irmãos, crente morre de câncer, crente morre de bala perdida, crente morre de AIDS. A fé não vai nos livrar dessas circunstâncias da vida, muitas vezes. Eu também tive a doença, graças a Deus também tive uma recuperação rápida, e aquilo que o Sérgio falou foi o que eu pensei de verdade. Eu tive uma semana ruim, com febre, dor de cabeça, tosse, mas passou rápido. E eu teve um momento, no meio dessa crise, quando eu comecei a melhorar, que eu me peguei chorando de manhã, pensando, meu Deus, quantos irmãos meus não suportaram essa doença e morreram. E aí houve um certo preconceito no começo, certa desdém, essa é doença para matar velhos, tal, idosos, né? Lógico que nossos idosos mereciam honrados também, mas alguém pode minimizar. Estava com 90 anos de idade, estava perto da morte, realmente, como se isso não fosse dor, né? Como César está compartilhando a dor de ver idosos também sofrendo. Mas gente jovem morreu também. Gente mais preparada fisicamente, aparentemente. É muito imprevisível o que aconteceria com cada indivíduo. Então, a igreja se colocar numa posição acima disso nos revelou a nossa arrogância. Assim começou a doença chegar no Brasil, eu lembro em março, acho que foi no 3º domingo de março deste ano, quando nós decidimos que íamos fazer nossos cultos online, né? Eu lembro que a primeira culto que eu preguei online, eu preguei sobre um tempo determinado, baseado em Eclesiastes 3, né? E eu não sou bom no hebraico, mas tem uma Bíblia que tem anotações, e a palavra tempo determinado no hebraico é a mesma palavra para o tempo comum. Então, um tempo específico que é determinado por Deus para algum propósito eterno. E eu também concordo com o que o César falou, eu penso que há um propósito divino nisso aí, não sei qual é o propósito, mas inicialmente eu penso que é nós repensarmos quem nós somos como igreja, por exemplo. Todas as igrejas foram afetadas. E nós vimos pessoas brigando pelo seu direito de ter o culto, de ter o encontro, brigando por que a igreja vai ficar fechada, se tal estabelecimento está aberto. E nós não entendemos que era o tempo da misericórdia, como disse o Valmir, da misericórdia, né? Da miséria do outro afetar o meu coração. E de pensar pessoas que não têm preparo nenhum. Por exemplo, eu tenho condições com muita luta, tenho um plano de saúde. Nosso país tem um sistema de saúde, o SUS, que na teoria é lindo, é um dos mais belos modelos do mundo, copiado um pouco do modelo até britânico. No papel é muito legal a ideia do SUS, mas poucas cidades conseguiram se organizar para isso. Nós vimos um país aqui
sofrendo com denúncias e até governadores sendo afastados e processados e presos, porque eles não completaram no meio da tragédia dessa. Então, quem depende do SUS, por exemplo, da saúde pública, como é que ficou nessa hora? Houve uma angústia no coração de todos nós. Então, acho que é hora do nosso coração ser preenchido com a miséria do próximo. E eu lembro que uma das frases que eu usei para encerrar essa fala inicial aqui, quando eu preguei sobre a questão do tempo determinado, quais as lições que esse tempo traria para nós, a primeira coisa que eu percebi é que esse vírus zombou da nossa pseudo-onipotência. Porque por conta disso aqui, ó, do smartphone, da internet, nós passamos a nos achar muito onipotentes. A gente consegue resolver tudo rápido, a gente consegue resposta rápido. Eu lembro de uma pregação antiga do Caio Fábio, que ele uma vez falou uma coisa que não esqueci. Ele disse o seguinte: parecia que as nossas incapacidades nos deixavam mais conscientes da necessidade de orar. Até o Jeremias Pereira tem uma frase que fala: só ora quem admite que é incompetente em alguma área, né? Se você acha competente mais, você tem que orar mais. E o Caio Fábio falava uma coisa interessante, dizia o seguinte: por exemplo, eu vim do Nordeste para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade, eram 48 horas de viagem de ônibus. Então, quando alguém saía do Nordeste para vir para o Rio de Janeiro, de ônibus, 48 horas de viagem, o telefone é só porque era muito rico naquela época. Eu vim para cá em 1977. É só pessoas muito ricas tinham telefone. Então, você viajava 48 horas, chegava aqui no Rio de Janeiro, escrevia uma carta para sua família, demorava uma semana para a carta chegar lá, mais uma semana para a carta voltar, e esse tempo todo você orava: Deus, guarda meu filho, guarda minha família. Hoje você está no meio da viagem, você pega um celular e fala com a pessoa na hora, nos dá a sensação que não precisa mais orar por ninguém. Então, a internet, a tecnologia, o que o século XXI deixou de legado, o século XX deixou de legado para o século XXI de conquistas materiais, nos deu a ilusão da onipotência. E a igreja veio a reboque também. Igrejas que eram muito tímidas antes, não tinham nenhum poder político, passaram a ter muito poder. Então, nós tivemos a sensação de onipotência. Esse vírus veio mostrar para nós, veio zombar da nossa onipotência. E toda a tecnologia não nos livrou dele. Então, eu gostaria que nós aprendêssemos com isso. Nesse tempo de tanta dor, ver a nossa pequenez, a nossa dependência de Deus e a nossa fragilidade. Sem dúvida, é um ano de muito aprendizado, né? Seu Farney, Valmir e César. Eu acredito que a pandemia do coronavírus é um livro novo, muito grosso, e nós estamos apenas arranhando as primeiras páginas, talvez o prefácio, introdução, ainda tem muita água para rolar, não no sentido do desdobramento do vírus propriamente dito, mas no sentido de aprendizado humano. E César levantou a bola aí de como isso afeta a igreja, né? Será que estamos nos tornando mais miseráveis no sentido de esperar cada vez mais desta vida? Bem, se tem uma coisa que essa pandemia fez, César, foi emprestar à igreja uma oportunidade de ressignificar a sua visão da vida, a sua visão do céu, a sua visão da eternidade. A morte é sempre trágica, a morte é sempre dolorosa, a morte não é brincadeira, morte não é apenas um item para corroborar um sermão. Morte sempre machuca quem ouve dela, né? Quem perdeu o familiar, ouvir falar da morte ressuscita lembranças tristes, mas também não há como ignorar o fato de que, se existe alguma coisa na morte que pode ser benéfico, é o aspecto didático dela. A morte ensina coisas para a gente. E uma das coisas que esse número absurdo, né, horrível de mortes produzidas pela pandemia do coronavírus causou ou pode causar é um senso mesmo de eternidade, né? A morte costuma salpicar a eternidade na vida da gente, né? A gente passa a vida inteira, como o Farney falou, acreditando em nós mesmos, com um senso de onipotência, né? Nós somos capazes hoje de ordenar tudo na ponta do dedo, né? A gente pede uma pizza, se a pizza demora 10 minutos, está demorando demais, né? Nós somos poderosos para resolver as coisas com velocidade, tudo é na velocidade da internet. E, no entanto, a morte chega e bagunça nosso senso de onipotência, né? A morte nos lembra da nossa finitude, não é assim? Então, com toda a tristeza, com toda a dor, ai de mim filosofar sobre a morte e trazer lembranças dolorosas para quem perdeu seus entes queridos. Não é isso. Com todo respeito e empatia, eu falo isso. Mas não há que se negar que a morte, embora dolorosa, embora cruel, ela tem esse poder de salpicar a eternidade.
Nós estávamos muito aí antes da pandemia reivindicando, clamando, tomando posse, não é? Não somos cauda, somos cabeça, tudo a gente consegue na autoridade e tal. De repente, nós fomos vendo a morte chegar no nosso arraial, levando nossos irmãos, nossas irmãs, nossos líderes, chegando perto da nossa casa, batendo na nossa porta, não é? E a gente pensa, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós somos dependentes da tua graça. Bom, esse senso de humilhação que a morte produz, eu acho que, em que pese a dor que a morte pode acrescentar, mas há um aspecto didático nisso aí que, se alguém parar para prestar atenção, pode crescer em aprendizado. Nossos irmãos nos países que são fechados para o cristianismo, como a China comunista, por exemplo, alguns países do mundo chamado islâmico, são irmãos que passam a vida inteira adorando sem liberdade, sem poder se reunir em cultos. Na China, por exemplo, você entra numa pizzaria, numa casa de lanche, você vê ali 3, 4 jovens sentados comendo hambúrguer, são cristãos que estão ali conversando de Jesus disfarçadamente, camufladamente, porque reuniões públicas são proibidas. Aí você fala para uma igreja que está nesse contexto a vida inteira, ou como o Valmir mencionou, pessoas que estão num campo de refugiados a vida inteira, nascem, crescem, morrem ali, falar de isolamento, falar de perigo de morte, falar de distanciamento, falar de privação, você está falando da realidade da vida deles. Não tem nada de novo nisso. Eu vou ao Haiti constantemente com meus irmãos aqui da igreja. Você falar no Haiti de sofrimento, pobreza e morte é a rotina dessa gente, querida. Nós, no Ocidente, confortável, mimados, nos sentindo onipotentes, não é? Donos da vida e do tempo e dos recursos, como cristãos, estão sendo reeducados a termos misericórdia daqueles que vivem uma pandemia diária. Para alguns seres humanos no nosso planeta, eles vivem em estilo de pandemia, no molde de pandemia. Essa é a vida deles. Nós estamos sendo convidados nesse sofrimento horrível que ninguém quer, a pelo menos ter compaixão daqueles que têm na dor a sua morada, não é? Essa é uma lição que a igreja pode rever, César, para que não sejamos miseráveis. O que é o miserável? É aquele que só espera nessa terra. Eu só espero num templo novo, no ministério mais crescente, mais dinheiro na conta bancária da igreja, e ser chamado para um novo convite para fazer um programa de televisão, em gravar mais discos. Isso é ser miserável. Se a dor do meu próximo, se a pandemia nossa de cada dia não me afeta, aí eu estou esperando só nessa vida. E aí, quando a morte vem, ela pode me reeducar, que assim seja, né? Apesar da dor que ela produz. Deixa eu introduzir aqui, para aí o Valmir pode falar disso, depois todo mundo também, um assunto que me tem constrangido o coração olhando para 2020, porque a gente, tudo tem a ver com o motivo pelo qual eu faço as coisas que faço, né? Qual é a minha motivação, né? E eu tenho visto muitas preocupações com templos cheios, né? Com ganhar mais pessoas, aproveitar esse momento de loucura que está acontecendo, das pessoas correndo e buscando saúde, buscando proteção. Vocês acham, a partir do Valmir, que alguns líderes espirituais, religiosos, podem estar se aproveitando dessa sensação para, ao invés de fato sentirem misericórdia, mas olharem este momento como um momento de oportunidade e serem oportunistas e não oportunos? Você acha que isso pode estar acontecendo em 2020? Pode ter acontecido em 2020? Ô César, eu não só acho, como tenho certeza naquilo que tenho olhado por aí, né? E eu acho interessante quando você falou a palavra oportunista e oportuno, porque eu creio que oportunistas não devemos ser nunca, mas se é que eu estou entendendo bem a diferença das palavras, né? Mas oportuno, eu acredito que não tem problema nenhum de nós sermos e deveríamos ser em todo o tempo. Eu não vejo nada de errado, por exemplo, em nós nos aproveitarmos desta oportunidade para falar do amor de Cristo, para evangelizar, para trazer uma paz mais ao coração.
Isso eu não vejo problema nenhum. Eu vejo problema quando as pessoas estão fazendo isso para trazer apenas benefício próprio. Eu quero dizer o seguinte: se o alvo do pastor, do líder, da pessoa que está aproveitando para pregar o evangelho, para essa situação, se o alvo é o indivíduo, eu não vejo problema nisso. Se a salvação do indivíduo é um maior conforto, é uma maior paz, uma maior tranquilidade, é um maior relacionamento de Deus para com a pessoa, eu não vejo problema nisso. Agora, se o alvo dele é a si próprio, é querer simplesmente, não, vou aproveitar para poder aumentar as finanças da minha igreja, vou aproveitar para poder escrever um livro e vender, vou aproveitar para poder crescer a minha igreja. Aí o alvo está totalmente contrário. Por exemplo, eu tenho experimentado algo que talvez você e Sérgio, que estão mais dentro apenas do círculo ministerial, não estão podendo experimentar. E eu com o Cifarne deve concordar comigo que ele está experimentando isso também, porque nós, como terapeutas, como psicólogos, estamos vivenciando uma outra área que vocês não estão conseguindo viver e que, inclusive, eu acredito que deva até ter diminuído durante a pandemia, que é a questão do aconselhamento. Eu acredito que vocês dois, você, Sérgio e César, não estão mais atendendo gabinete da mesma forma de que estavam atendendo anteriormente. Mas nós, ao contrário, tem aumentado os atendimentos no consultório, pelo menos essa tem sido a minha experiência. E é interessante que alguns casais chegam e falam assim: a pandemia gerou problema na minha casa, a pandemia gerou situações no meu casamento, entre eu e meus filhos. Na verdade, não gerou, os problemas já estavam lá e a pandemia serviu apenas para manifestar aquilo que estava oculto. O que acontece é que, durante muito tempo, alguns casais, estou falando de casos específicos, o cara saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 7 horas da noite, tomava um banho, jantava e ia dormir. E quando entra uma pandemia que ele não pode ir para o trabalho e que teve gente que teve que enfrentar, César e Sérgio e Cifarne, uma coisa terrível, rapaz, que ele não sabia, sabe o que era? Passar 8 horas durante o dia com os filhos dentro de casa, olhando para os filhos sem saber o que vai fazer. Ter que sentar de novo com o filho e participar das aulas e ajudá-lo na escola. Ter que estar sentado com a mulher o dia inteiro dentro de casa e não saber o que faz, porque antes ele se refugiava no trabalho, ele se refugiava fora de casa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe esse lado positivo, como quase tudo na vida tem um lado positivo. Hoje eu tenho atendido pessoas, por exemplo, que chegam no gabinete e que depois de 3, 4, 6 meses trabalhando com a gente, chegaram à conclusão, inclusive essa semana falou comigo uma família: olha, a nossa família está muito melhor agora do que quando começou o Covid, porque o Covid nos obrigou a nos relacionarmos. Nós não nos relacionávamos, e antes nós nos relacionávamos, e agora nós estamos nos relacionando. Então, sempre vai haver um lado que você pode aproveitar com efeito positivo. Eu só penso que o que tem que ser o nosso divisor de águas nessa questão é qual que é o seu alvo. Você está fazendo isso, pregando o evangelho e aproveitando-se dessa oportunidade para realmente fazer Deus mais conhecido, para trazer a mensagem do evangelho para essa pessoa, ou é simplesmente por interesse pessoal seu, para crescer teu ministério, para você aparecer mais? Porque aí eu acho que nem é a palavra miserável mais, a gente tinha que achar outra coisa aí, porque miserável já não é nem suficiente para um camarada igual esse, porque aí é um oportunista, um aproveitador, eu não sei, porque a gente pode colocar até palavras piores do que miseráveis, porque o cara se aproveitar da desgraça dos outros para se promover, se aproveitar da desgraça dos outros para ir para a internet, para fazer vídeo, para ganhar visualização, para crescer num site, se aproveitar da desgraça dos outros para poder subir no palco, por favor, vai caçar tua turma, cara, pelo amor de Deus. Isso daí como é que faria? É um desserviço. Isso, obrigado. É um desserviço à obra de Deus. Fica quieto em casa, miserável. Fica na tua casa, fica quieto. Não vai para a igreja fazer isso, não, que é um desserviço. Agora, eu acho que sim, que a igreja, em todos os momentos da vida humana, e principalmente em momentos como esse, aí que a igreja tem que estar participando mesmo, como nós temos visto igrejas ajudando com alimento, ajudando nas ruas, ajudando e com a própria parte da consciência coletiva de cidadãos deste mundo também, cumprindo as regras, seguindo os padrões, né? Então, eu acho que a igreja tem um papel importante. Não sou contra a igreja aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho, para levar o povo à oração, para levar a humilhação, desde que o final de tudo seja o nome de Deus glorificado e a pessoa se aproximando mais de Deus. E não
para o seu próprio benefício próprio, como alguns líderes têm feito por aí. Na verdade, assim, a gente está muito na onda, uma palavra muito usada aqui é fake news, né? Então, as notícias mentirosas, falsas. E aí a gente viu, por exemplo, um bombardeio nas redes sociais de fake news, tudo que envolvia doença, seja o contágio ou não, o uso de máscara ou não, agora com a vacina, tem gente falando que a vacina vai dar, a pessoa vai ter um DNA transformado, vai mudar, vai virar outra coisa. E o triste disso é que alguns estão usando o púlpito para isso também. Então, sim, eu acredito que as tragédias humanas, os fenômenos trágicos, todos eles que da história da humanidade, as pandemias antigas, as guerras, a Grande Depressão, enfim, tudo que aconteceu no mundo, a queda das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos em 2001, não é isso? Todos esses fenômenos, esses episódios, evidentemente aceleram a busca pelo divino, pelo sobrenatural, e eu acredito que é importante que a Igreja nessa hora se manifeste, revelando uma palavra de esperança, de graça, e até mesmo de necessidade de um acerto de contas com o Criador. Ok, o problema é quando, como o Valmir disse, primeiro quando a pessoa faz isso para se completar, só para levar vantagem, para aumentar a sua conta bancária, aumentar o seu número de views na internet. Pior é quando isso é se utilizando de mentiras, né? De sofismas, de terrorismo. Então, isso é uma pena lamentável e houve gente, tanto fora como dentro da igreja, usando isso, usando esse artifício da rede social. A rede social os popularizou muito, né? Então, eu estava até conversando com um casal que eu fui visitar hoje de manhã cedo, de duas meninas, duas crianças aqui do Brasil, que tem eu não conhecia, eu não vou citar o nome para questão de ética, duas crianças têm um canal no YouTube, eram moradores da Baixada Fluminense, estão morando nos Estados Unidos agora, e eles têm, cada vídeo deles, milhões, cento e poucos milhões, 50 milhões de visualização. E começaram fazendo coisinhas dentro de casa. Então, essa onda do YouTube, primeiro popularizou um pouco, tinha aquele superpoder que as grandes redes de TV tinham, mas também arriscou demais, não tem filtro nenhum, né? Então, tem muita gente se aproveitando nessa hora, por exemplo, para gravar vídeos com terrorismo, com pavor, com fake news, com mentiras. Ao mesmo tempo, é triste pensar que os pastores fazendo isso também. Então, que Deus abra o nosso coração, abra nossos olhos para enxergar isso, que Deus tenha misericórdia da igreja para que não continue aumentando a quantidade de oportunistas, mas também aquela história, né? As trevas vêm para que a luz seja revelada, que a luz se revele pregando a verdade. Sem dúvida, muito boa essa bola levantada aí. E na transição de 2020 para 2021, muito legal a gente pensar na necessidade de evitarmos oportunismo enquanto mantendo-nos oportunos para Deus, né? Úteis para que a glória de Deus se manifeste no serviço ao nosso próximo. E falando de pastores, César, se você me permite, eu queria, entendendo que esse segmento, esse programa vai ao ar agora já no final do ano, né? Na transição de 2020 para 2021, essa inclusive é a razão do nosso bate-papo, eu queria parafrasear um texto sagrado. Eu até tenho falado sobre isso ultimamente, preguei na igreja e fiz uma postagem também a respeito disso, da importância dos pastores no contexto da revelação da história de Deus, a verdadeira história, a chamada meta-história, aquilo que acontece nos bastidores da história humana, que é mais ou menos por aí que eu entendo. A história humana acontecendo diante dos nossos olhos, sendo capturadas pelas páginas do livro, pelos canais de mídia, mas a verdadeira história ela corre paralela, ela corre nos bastidores. E quando se fala em fake news, e o Silfarni levantou esse ponto importantíssimo, fake news é nada mais do que a manipulação da história humana, a história humana sendo manipulada ao bel prazer de interesses pessoais. Mas a história verdadeira, a meta-história, o que acontece nos bastidores, a história de Deus, essa não pode ser manipulada. Essa não pode ser, de forma alguma, alterada por interesses políticos, financeiros, religiosos. No nascimento do Salvador, me chama a atenção porque o texto de Lucas vai dizer que, enquanto na história física, na história capturada pelos olhos humanos, né? Inclusive os de Lucas também, nós temos aí componentes de opressão. Maria e José são forçados a sair de Nazaré e viajarem para Belém, já perto do momento do parto de Maria, uma viagem desconfortável. Eu fiz essa viagem
de automóvel, muita tranquilidade. Nos dias de Maria e José, uma viagem, estradas esburacadas, desconfortáveis, 150 quilômetros, deve ter levado dias para isso acontecer. Chegam em Belém atendendo o decreto de César Augusto, do recenseamento, para descobrir que não tem lugar para se hospedar, as vagas estão tomadas, e o menino vai nascer numa estrebaria, colocado numa manjedoura. Então, qualquer pessoa que olhasse para essa visão da história do mundo, naquele momento, há 2000 e poucos anos atrás, diria assim, que história feia. Isso não merece virar a história de Natal, isso não merece atravessar os anais da história humana e ser celebrado todos os anos como Natal. Que história horrível, história de opressão política, tragédia, imposição. Imagina, menino nascer num lugar onde os animais são acomodados, sem higiene. Como esse mundo é ruim, como a vida é cruel, não é? No entanto, Deus mandou um anjo lá no interior de Belém para conversar com pastores e para dar a eles a verdadeira versão do céu, para dizer que o céu estava vendo uma história diferente, uma boa notícia, o mundo estaria mudando. Deus veio ao mundo naquele menino, né? O garoto na manjedoura era o rei dos reis, senhor dos senhores. Agora, César, quem recebeu a versão real da história foram pastores. Isso, para mim, é metafórico, mas é significativo. Será que nós, como pastores, hoje, em plena pandemia do coronavírus, com essa história feia acontecendo nos noticiários, teremos condição de ouvir a verdadeira versão do céu para os fatos da história? Será que Deus vai encontrar em nós corações pastorais? Quer dizer, corações que servem. O que é um pastor? Pastor é um indivíduo que cuida, um indivíduo que serve. Não tem que ter uma ordenação pastoral, ser consagrado por uma denominação. Nossas igrejas estão cheias de irmãos e irmãs que são gente de coração pastoral. Não está preocupado em disputar política, em disputar poder, em postar fake news, em defender candidato político à direita ou à esquerda. Tem muitos irmãos e irmãs queridos que estão nos ouvindo agora que são pastores no coração. A única coisa que eles querem é agradar a Deus e servir o próximo. Homem, mulher, preto, branco, rico, pobre. É a essa gente que Deus vai revelar os segredos da verdadeira história. Há uma boa notícia acontecendo. É um ano difícil, um ano trágico, mas se a gente tiver um coração pastoral, um coração que está preocupado em servir, é possível que Deus nos ajude a entender o que de fato está acontecendo. Agora, se entrarmos no caminho do oportunismo, deixamos de ter coração pastoral. Ainda que sejamos pastores, bispos, apóstolos, líderes denominacionais, não seremos pastores aos olhos de Deus. Deus não vai mandar o seu anjo mostrar para a gente o que de fato está acontecendo. Vamos ficar lá achando que é hora de aumentar o nosso portfólio religioso em cima da desgraça desse ano. Era assim que César Augusto estava agindo. Era assim que a elite religiosa de Israel estava agindo. Era assim que os escribas, fariseus, doutores da lei estavam agindo. E não admira que o anjo não foi visitar eles, foi visitar aquela gente pobre, sem pedigree religioso, que só queria cuidar. Então, César, voltando à pergunta que você levantou, uma bola fantástica. Que Deus nos ajude a ter corações pastorais. Estamos no campo, cuidando, preocupados em atender, em servir, em estender a mão, sabe? Não ampliar o nosso patrimônio de poder religioso. Se assim for, é bem provável que a gente possa ter uma perspectiva bem mais próxima do coração de Deus. Para a tragédia de 2020, você falou que deveria ser um ano de visão perfeita, 2020, né? Mas a visão perfeita é essa mesma, é a visão do coração que serve. Se a gente tiver isso, a gente vai poder entrar em 2021, de fato, com uma perspectiva que vai glorificar a Deus e servir o próximo. Né? Desculpa, eu acabei me estendendo muito aí. Não, tá ótimo, tá ótimo. Já não dá mais tempo de falar de 2020, né? A gente pensa em 2021, numa palavra final de cada um de vocês. E o Sérgio citou essa meta-história, essa história que corre paralelamente, me remeteu imediatamente a outra situação. É claro que essa figura dos pastores sendo visitados pelo anjo, e depois a canção que se canta, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem, boa vontade para com os homens. Essa canção me remeteu a outra, quando a Bíblia vai contar que o rei Uzias morre e Isaías tem uma visão também, uma visão do trono de Deus.
E havia um caos no reino, porque todas as vezes que um rei morre, há um caos, né? Aquela coisa de quem vai ser o sucessor, essas loucuras todas que fazem parte dessas pressões políticas que a gente vive cotidianamente nesse tempo tão polarizado, de interesses tão difusos, né? Mas havia também uma canção na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa era a visão, essa é a visão, essa é a realidade. Podemos entrar com essa esperança em 2021, toda a terra está cheia da sua glória, mesmo que os vírus estejam por aí rodando e afetando as pessoas, a terra está cheia da glória de Deus? Sim, é o que a Bíblia afirma, né? E a gente crê piamente nisso. A terra está cheia da glória de Deus. O que falta é essa glória ser revelada, né? A terra está cheia da glória, mas que vai revelar a glória são os filhos, né? Por isso que a natureza aguarda com expectativa angustiante a manifestação dos filhos de Deus. A minha palavra para 2021, como disse o Sérgio sabiamente aí como pastor, é uma palavra de esperança. Há uma história sendo contada além da história, uma palavra de esperança, uma palavra de fé e um desejo sincero, né? Agora falando de uma maneira mais simples possível, que essas vacinas consigam atingir toda a humanidade e que a minha esperança principal, e eu quero fechar essa fala dizendo isso, é que nós possamos ter coragem de abrir mão de toda a beligerância que foi causada também nesse período da pandemia, onde se acelerou mais ainda as polarizações e as brigas por coisas tão pequenas, mas que tenhamos um coração cheio de misericórdia, como disse o Valmir, cheio de misericórdia para o nosso próximo, para que possamos ser luz no meio das trevas. Essa é a esperança que eu tenho, que 2021 traga uma mensagem de transformação para a igreja e para a sociedade como um todo. A minha palavra também é a mesma, eu vou nessa mesma linha, de continuar mantendo a esperança, de continuar mantendo a fé, de continuar orando e crendo e pedindo para que dias melhores aconteçam, porém, ao mesmo tempo, pedindo a Deus que continue nos dando essa graça para suportar o que vier pela frente, ainda que venham dias que não sejam da forma como a gente espera. Em 2019, nenhum de nós esperávamos que 2020 seria do jeito que foi. Por mais que nós oramos, nós profetizamos, nós fizemos planos, mas nem tudo aconteceu do que a gente esperava. Mas o mais importante não é que tudo aconteça do jeito que a gente espera, mas é a certeza e a convicção de que tudo vai acontecer conforme Deus sabe que vai acontecer, conforme Ele quer que aconteça na sua soberana vontade, e descansando na certeza de que essa boa vontade de Deus é realmente uma boa vontade para com as nossas vidas, o melhor para nós. Então, independente do que vier o ano que vem, nós temos a segurança, a certeza de que Deus está no controle. Concordo com o Silfarne, caminho nessa linha de esperar coisas boas, mas ainda que a minha esperança não se concretize, eu tenho a certeza de que a vontade de Deus vai se concretizar e a vontade de Deus, com certeza, ela vai ser muito melhor, ou talvez até igual, mas muito melhor do que muitas das coisas que nós estamos esperando. Então, 2021, vamos descansar na certeza de que Deus, que sempre cuidou de nós, vai continuar cuidando, ainda que pareça que ele não está no controle. Mas ele sempre esteve, a terra está cheia da glória, como César disse, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, como o Silfarne disse, mas Deus continua no controle. Eu concordo plenamente. Deus está no controle, a soberania de Deus é inquestionável biblicamente, através da história. E pode parecer que o mal prevaleceu em alguns aspectos, né? Que há uma desordem estabelecida em todas as áreas. A própria Igreja de Jesus se tornou refém de uma nota de beligerância, de disputa e competição e briga, não é? No sentido midiático da palavra. Mas Deus está no controle, sim, né? Não foi à toa que Maria e José foram para Belém, não era só uma imposição política imperial rude ou maléfica, manipulativa. Muito tempo antes disso, Miqueias já havia dito que Belém seria a cidade, né? Então, até onde o homem pensa que ele está manipulando a história, na verdade, ele está apenas caminhando na direção da soberania de Deus, né? Então, que a gente possa encontrar aí Deus envolvido nos panos, né? Foi isso que Deus revelou aos pastores, encontrar um menino envolto em panos,
Olha, não procure a glória de Deus em 2021, no poder financeiro, no poder político. Não procure a glória de Deus em candidatos à direita ou à esquerda, candidatos vêm e vão. Não procure a glória de Deus em disputas partidárias. Por favor, meu irmão, não procure a glória de Deus, meu querido líder, pastor, na ampliação do seu nome. Se você quiser encontrar a glória de Deus, você vai encontrá-la envolta em panos. Panos de singeleza, de simplicidade, panos de humilhação. E se você puder ter graça para desenrolar isso, vai encontrar Deus, né? Procure Deus aí no seu vizinho que está sofrendo, nesse seu amigo que perdeu um parente em 2020 para o coronavírus. Procure Deus no morador de rua que está lá esperando só uma ação generosa de alguém que vai lá levar talvez um prato de comida, um abraço, fazer uma oração. Procure Deus nessa viúva. Nós temos várias viúvas de pastores, que perderam seus maridos durante o ano de 2020. Procure Deus nesses panos aí de sofrimento, de angústia. Você vai descobrir, né, Silfarne, que a terra está cheia da sua glória. Mas tem que procurar no lugar certo. Procurar na dor, no sofrimento do próximo. É nesses panos que você vai encontrar Deus enrolado em 2021. Amém. É um problema, né? O tempo que nos ajuda também nos atrapalha. Tinha tanta coisa para vocês falarem mais. O desejo nosso é que esse 2021 seja um ano extraordinário na vida de cada um de vocês. A Bíblia vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Que a gente, ao invés de ficar tão focado nos nossos legítimos planos, que a gente esteja também envolvido com a resposta certa. Que a gente não se deixe levar por aquilo que dá certo, mas por aquilo que é certo. Que 2021 seja um tempo da gente refletir, um tempo de mudar a trajetória se houver necessidade, um tempo de olhar para trás e perceber quanto precisamos alterar as nossas trajetórias e não ter vergonha de fazer isso com humilhação, com um sentimento de esperança, como foi dito aqui, mas com a convicção de que Deus está guiando a nossa vida. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês, que 2021 seja uma bênção na vida de todos nós. Eu vou pedir ao Silfarne para encerrar esse programa com uma oração. Amém. Pai, muito obrigado por esse nosso encontro aqui, Deus. Esse encontro que é virtual. Nesse ano tão difícil, de 2020, uma das coisas que aprendemos foi nos utilizarmos de forma saudável dessa ferramenta que é a tecnologia e a internet. E aproximou esses 4 amigos que se amam tanto. Nosso desejo sincero, Pai, é que esse tipo de vínculo que existe aqui transborde e alcance corações e mentes que assistem esse vídeo. Oro para que 2021 seja o ano da Tua revelação, onde o amor do Pai seja revelado claramente aos corações que sofrem com a miséria desse mundo. E que as tragédias que esse mundo enfrenta apontem para a misericórdia do Pai. E que a igreja seja, de fato, a luz no meio das trevas. Eu oro para que Tu tragas consolo aos corações enlutados. Aqueles que nesse ano de 2020 perderam seus entes queridos de tantas formas, mas muitos perderam vencidos pela Covid, Deus. Muita gente perdeu seus entes queridos sem poder nem ao menos despedir deles. Que Teu Espírito Santo os console. Oro pedindo sabedoria aos governantes do mundo inteiro, Pai, para que cessem as lutas beligerantes por questões ideológicas, mas os corações se voltam para a miséria humana. Oro pela ciência, pela área da saúde. Guarde esses heróis, dê eles sabedoria para lidar com essa questão tão tensa. E oro para que todos nós sejamos alvos e compreendamos o Teu amor. Assim oramos e queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.